Fala galera, aqui quem fala é o professor Antônio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai dar continuidade a nossos estudos sobre a Era Vargas. No vídeo anterior a gente havia abordado um pouco sobre o período, o governo provisório, que é de 1930 até 1934. Hoje a gente vai falar propriamente mais sobre o período constitucional e também sobre o Estado Novo. Bom, o período constitucional, do governo constitucional, ele começou em 1934, também com a promulgação da Constituição. Na promulgação da Constituição, estava estabelecido que o novo presidente da República seria eleito de forma indireta, ou seja, não haveria participação da população. Então, boa parte ele seria eleito pelos membros da Assembleia Constituinte, aquela Assembleia que foi formada para elaborar a nova Constituição. E é claro, sem nenhuma surpresa, o candidato eleito, escolhido, foi Getúlio Vargas. Então, ele governou de 1934, deu mandato até 1937, quando se encerra o período constitucional, o governo constitucional da Era Vargas, e inicia o Estado Novo. Bom, na Constituição você também tinha uma conquista, os trabalhadores eles conquistaram uma série de direitos que hoje são considerados fundamentais. E é importante a gente ver isso para a gente ressaltar como a conquista dos trabalhadores, de certa forma, é uma coisa recente e que tem que ser constantemente defendida. Então, a todo momento, os trabalhadores estão sendo alvo de constantes ataques, que falam que seus direitos são privilégios e que devem ser cortados. Bom, então um dos direitos conquistados foi a jornada de 8 horas, 8 horas diárias. Você também teve uma grande reivindicação, uma conquista que era a reivindicação dos militares, que queriam, de certa forma, moralizar a política, e foi o voto secreto. Ou seja, antes de 1930 você tinha o voto aberto, isso facilitava muito a fraude eleitoral. Ou seja, a pessoa, todo mundo sabia em quem você votava, então isso facilitava o eleitor ser coagido. Né? Além disso, você tem uma conquista, essa vai especialmente para as mulheres, que foi o voto das mulheres. Então, você pode perceber que analisando a história do Brasil, durante muito tempo as mulheres foram excluídas da participação política. E até hoje, no contexto atual, se eu for fazer uma pesquisa sobre as quantidades de mulheres na Câmara do Senado e na Câmara dos Deputados, você vai ver que a representação das mulheres ainda é uma parcela mínima, Ou seja, existe, de certa forma, um grande período em que as mulheres foram excluídas da participação política e hoje, de certa forma, ainda existe resquícios dessa exclusão da participação política das mulheres. E, além disso, você também tem o estabelecimento do ensino primário gratuito e obrigatório. Nesse período também, aí já finalizando já o período constitucional e iniciando o Estado Novo. Bom, por que deu esse início a esse Estado Novo ou ditadura da Era Vargas? Bom, basicamente, antes da eleição de 1938, aconteceria a nova eleição em março de 1938, o Getúlio Vargas ele fez um pronunciamento que havia descoberto um plano chamado Plano Crowell. Nesse plano, segundo ele, existia um plano dos comunistas para tomar o governo do Brasil. Se você for estudar também a história do Brasil, você vai ver uma presença de um elemento bem marcante que é chamado medo do comunismo. Então, assim, basicamente, grande parte de alguns políticos utiliza esse chamado medo do comunismo. Então, antes de para tomar e justificar determinadas medidas, eles acabam propagando a ideia ou um medo de que o comunismo vai tomar o país, que se você for analisar, isso inclusive aconteceu na ditadura, de certa forma isso não era um medo mais fantasioso do que real. Ou seja, a probabilidade do Estado, do Brasil ser tomado por um partido comunista ou algo do tipo, era muito mais fantasiosa, ou seja, era muito mais fantasia, um mecanismo utilizado para justificar medidas autoritárias do que algo realmente real ou possível de acontecer. Né? Então, a partir de 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas ele declara o golpe de Estado e declara também o fechamento do Congresso Nacional, declara também que suspendeu a Constituição em 1934, que tinha sido aprovada anteriormente, e aboliu os partidos políticos, ou seja, buscando uma centralização política. Então, ali no finalzinho do mandato, percebendo que talvez ele não pudesse ser eleito e tal, o que ele fez?
Depois de alguns anos, né, foi descoberto que esse plano era falso, ou seja, de certa forma, esse plano nunca existiu, ou seja, nunca existiu um plano dos comunistas naquela época tomar o governo do Brasil. Ele simplesmente inventou esse plano e propagou essa notícia para poder justificar a sua tomada de governo, de certa forma, tomada no sentido autoritário, ou seja, ele simplesmente utilizou essa plano, essa falsificação, para justificar o fechamento do Congresso e a perseguição à oposição. Então, durante o Estado Novo, você teve, de certa forma, a perseguição e a tortura. Então, basicamente, o Getúlio Vargas utilizou de vários mecanismos, como a repressão, a censura e a propaganda também, que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Então, nesse contexto, os políticos que faziam oposição, os artistas e todos os intelectuais, então todos aqueles que falavam contra o governo, acabaram sendo perseguidos. Além disso, os sindicatos e associações tiveram sua liberdade de certa forma restringidas. Ou seja, cada segmento da sociedade necessitava ter um sindicato. Os trabalhadores, por exemplo, os professores. Os professores necessitavam ter um sindicato. No entanto, para se aprovar esse sindicato, para liberar esse sindicato tinha que ser registrado no governo. Ou seja, isso era uma forma também de controle, de controlar os trabalhadores e o sindicato. É claro que o Getúlio Vargas ele não teria, de certa forma, dado esse golpe militar se ele não tivesse, de certa forma, conseguido um apoio popular. Isso se deu através de quê? Através desse elemento, da propaganda. Então, o Getúlio Vargas criou um departamento, que é o DIP, Departamento de Imprensa, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, basicamente, esse Departamento de Imprensa e Propaganda era estabelecido de criar, né, e divulgar a imagem do Getúlio Vargas como pai ou como patrono da sociedade, ou seja, aquele pai caloroso que concede direitos, né, então as séries de direitos que foram conquistados pelos trabalhadores foram vistos não como uma conquista, mas como uma doação. Então Getúlio Vargas é um presidente caridoso que ele cedeu esses direitos para a população. Então no Brasil você tem muita presença da ideia de um presidente ou de um prefeito em todos os níveis, tanto municipal, estadual ou governo federal, de um ser paternalista. Isso vem muito também na questão da religiosa. Então, na sociedade brasileira, você tem aquela ideia de que tem um político ou um pai misericordioso que simplesmente vai conceder direitos. Né? Se você tem Getúlio Vargas, você tem atualmente o presidente Lula, e eu também foi muito presente também na ideia do Jair, né? Do Bolsonaro, essa ideia de um presidente como um pai, aquele pai caloroso que vai conceder direitos à população. De certa forma não é verdade, porque esses direitos são conquistas trabalhadoras. Eles são frutos de reivindicações, não somente uma concessão de políticos, né? Bom, além disso, como eu falei do DIP, né, o DIP utilizou de vários mecanismos para propagar essa ideia do Getúlio Vargas como pai da nação, pai caridoso, que concedia direitos à população. Então utilizava de cartilhas escolares, principalmente na escola, né? Se divulgava muito essa imagem de Getúlio Vargas como pai da população e como pai dos pobres, né? Além disso, utilizava também da rádio, dos mecanismos de imprensa, ou seja, ele utilizava de vários mecanismos de divulgação para propagar essa autoimagem dele como caridoso e como pai. Por isso que também, mais futuramente, quando você tem a morte de Getúlio Vargas, mais para frente, você tem aquelas grandes carreatas, né? Você tem a praia de Copacabana totalmente lotada. Isso porque você tem esse vínculo muito forte da presença de Getúlio Vargas como pai da nação, que concedeu direitos à população. Bom, basicamente é isso. Eu já falei dos sindicatos e dos direitos. No próximo vídeo a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o Estado Novo. Valeu, galera!